Em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 7, tem um versículo que eu gosto muito, que diz: pois o Espírito que Deus nos deu não nos torna medrosos. Pelo contrário, o Espírito nos enche de poder e de amor e nos torna prudentes. O medo, muitas vezes, ele nos paralisa. Mas a palavra de Deus diz que o Senhor não nos fez medrosos. O medo, em moderação, com moderação, ele nos protege, ele nos guarda. Mas tudo aquilo que é excesso, tudo aquilo que é excessivo em nós, ele nos para. E eu mesma fui uma pessoa que sempre fui muito medrosa. Eu tive muito medo. E depois de adulta, um dos meus maiores medos era o medo da crítica, o medo da reprovação, o medo de não ser aceita, o medo da rejeição. E isso por muito tempo me parou, me fez uma pessoa tímida. Eu era extremamente tímida. Eu não conseguia me imaginar nunca falando diante de uma câmera, falando aqui para você, e muito menos falando com o microfone na mão. Ou seja, na minha cabeça eu jamais seria uma pastora, por causa do medo, por causa da timidez. E talvez você pode pensar assim e perguntar, como é que você venceu isso? Queridos, nós só conseguimos vencer as nossas limitações através da palavra de Deus. Nós precisamos mudar a nossa mente com relação àquilo que nós pensamos de nós mesmos. Eu olhava para mim e achava que eu não era capaz. Eu olhava para mim e achava que eu não tinha potencial para fazer. E eu tinha muito medo da crítica, da rejeição, e isso me paralisava muito. Mas eu decidi em Deus mudar. Havia promessas para mim de que eu estaria neste lugar. E eu olhava e achava assim que era algo impossível. Mas eu comecei então a mudar a minha mentalidade, comecei a me enxergar de uma forma diferente. Então eu comecei a buscar em Deus o que Deus diz a meu respeito. O que Deus diz a meu respeito. E todas as vezes que vinha aquele pensamento de medo, todas as vezes que vinha aquele pensamento de não ter a coragem de fazer, eu mudava o meu pensamento pela palavra. E eu dizia, o Senhor não me deu um espírito que me faz ser medrosa. Pelo contrário, Ele me deu um espírito de ousadia. E eu quero deixar isso com você. Vença os seus medos pela palavra de Deus. Vença os seus medos em Cristo. Vença os seus medos mudando a sua maneira de pensar a seu respeito. Porque quando nós pensamos algo a nosso respeito, nós começamos a falar aquilo que nós pensamos e nós acreditamos que aquilo é verdade e nós começamos a agir de acordo com como nós pensamos. Então, tudo começa na maneira que nós pensamos. O medo nos para e o medo começa na nossa mente. E nós precisamos crer que o Senhor está conosco. E aquele que nos chamou é aquele que nos capacita, é aquele que está conosco. E nós podemos vencer todo medo. O meu medo era medo da crítica, medo da rejeição. Mas qual é o seu medo? O que tem te paralisado? Vença isso no Senhor. Vença isso pela palavra. Vença isso mudando a sua maneira de pensar. E assim mudando o que você fala a seu respeito. Com certeza, você chegará lá onde você sonha em chegar, porque o Senhor é contigo.